Será que a diferença mínima no tamanho dos chumbos afeta a precisão da arma? Será que tem como evitar esse problema? Assistam esse vídeo e descubram. Olá, atiradores! Bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão e hoje trago para vocês um teste prático bem interessante e bem diferenciado. Temos aqui uma lata de chumbos de boa qualidade, calibre 5,5. O que quer dizer esse calibre 5,5? Basicamente é o diâmetro da cabeça desse chumbo. O diâmetro é a reta que corta a cabeça do chumbo de um lado para o outro, que ele é circular, então é a reta que corta o chumbo bem no centro de um lado ao outro. Esse é o chamado diâmetro. Nominalmente, esse chumbo tem diâmetro 5,5 milímetros, só que não é tão simples assim. O que acontece? Há pequenas variações no diâmetro dessa cabeça. O diâmetro dessa cabeça pode variar aí de, sei lá, 4,45 até 4,55 em alguns chumbos, 4,4 até 4,6 em outros chumbos. Ou seja, numa lata acaba tendo uma variação grande de diâmetros de cabeça de chumbo em termos de centésimos de milímetro. Quanto mais barato o chumbo, maior essa variação, tanto no diâmetro da cabeça quanto no peso. E também, lógico, no formato do chumbo, na padronização do formato. Quanto mais caro e melhor o chumbo, menor essa variação, mas ela ainda existe. Quando falamos de tiro de precisão, precisamos de repetibilidade. Seja a repetibilidade da visada do atirador, da forma como ele empunha a arma, até dos chumbos, passando, claro, pelo funcionamento da arma. Se, vamos dizer assim, num mundo perfeito, tivéssemos chumbos exatamente idênticos, com uma arma que funcionasse todas as vezes de forma exatamente idêntica, com um atirador que cada vez que ele atirasse, ele posicionasse o corpo, respirasse, fizesse a visada, enfim, tudo de forma exatamente idêntica, teríamos aí a melhor precisão possível. Lógico, também condições ambientais perfeitamente idênticas, tudo isso. Mas lógico, isso aí está só no campo teórico, porque no mundo prático isso não existe. O que podemos fazer? Minimizar essas variações. Por isso que tunamos as armas, por isso que treinamos para fazer sempre a mesma visada e a mesma pegada de arma, e também fazemos seleção de chumbos. Para quê? Para que os chumbos sejam o mais parecidos possíveis uns com os outros. E isso vai minimizar também a chance do chumbo acertar num lugar muito diferente do alvo. Então, a seleção de chumbos, eu ainda vou fazer uma série de vídeos a respeito aqui no canal, começa por uma inspeção visual. Então, todo chumbo que tem saia amassada, alguma rebarba, algum dano de produção, ele vai ser excluído, vai ser usado para plinking, para tiro de precisão ele não vai servir. Eu vou pesar esses chumbos com uma balança de precisão e também o ideal é você medir o diâmetro da cabeça. Mas daí a gente esbarra num problema. Como fazer essa medida? Muita gente vai falar assim, pô, Charles, usa um paquímetro. Sim. Mas não é prático você vir com um paquímetro e medir diâmetro por diâmetro, sem contar que você também poderia acabar medindo o diâmetro de forma incorreta e acabar incluindo ou excluindo chumbos que não deveriam ser incluídos ou excluídos. Daí, como que a gente faz? É sobre isso o teste prático de hoje. Para isso, utilizamos isso aqui. Esses aqui são gabaritos para medição de cabeça de chumbo, são produzidos e foram desenhados pelo amigo Henrique, que já até participou de live aqui no canal, atirador de field target, para quem seleção de chumbos é algo muito importante. Ele tem alguns modelos variantes e aqui temos duas placas.
elas estão separadas, ele tem um modelo que é junto, enfim, mas essa aqui que vai ser o teste prático dessa semana. Temos aqui um pellet size, é o nome desse gabarito, calibre 177, que é o nosso 4,5, aqui é uma medida em polegadas, e o ponto 22, que é o 5,5. Esse gabarito é uma peça em latão, bem pesada. Olha a grossura que é esse latão aqui. Temos aqui uns pezinhos, molduras de acrílico. Esse aqui de 4,5, por exemplo, temos a medida que vai de 4,50 até 4,59, passando por todos os intermediários. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59. Para o 5,5, temos então o 5,50, 51, 52, indo até o 5,59. Ou seja, com esses gabaritos eu vou conseguir medir os chumbos e eu vou conseguir verificar o diâmetro da cabeça deles e fazer a separação. E ele é muito prático de usar, muito mais prático de usar, por exemplo, que um paquímetro, porque o uso dele é muito simples. Para utilizar esse gabarito, eu costumo usar aqui a ajuda de uma chavezinha Allen fina, né, para poder verificar isso aqui, porque eu não vou passar esses chumbos através desses buraquinhos, eu vou só ver a medida. Então eu vou pegar um chumbo aleatório aqui e vou colocar ele aqui, verificar a medida aqui, vou começar aqui pelo 5,54. Eu viro ele com a cabeça para baixo e ponho ele aqui. Passou direto, tá vendo? Ele entrou sem resistência, então essa cabeça aqui, ela é menor. Vou tentar com 5,52, passou direto também. Ele tem que entrar justo. 5,51, olha, o 5,51 já ficou grande. Ele já não passou, então ele é um 5,52. Então venho aqui, separo. Esse chumbo é um 5,52. Vou pegar um outro chumbo aqui. Vou começar pelo 5,52. Tá vendo? Ele não passou direito. Então esse chumbo é um 5,53. No próximo ele vai entrar certo. Pego outro chumbo. Vou tentar no 5,53 então. Vamos lá. Passou direto. Aí eu venho nesse aqui, passou direto. Vamos no próximo. Entrou certinho. Então esse chumbo aqui é um 5,51. Põe aqui. Então tem aqui 5,51, 5,52, 5,53. Já tem 3 medidas de diâmetro aqui. Então vamos lá. Vou tentar no 5,52. Ele não entrou certinho, então esse chumbo aqui vai ser um 5,53. O que que acontece? Você, com o uso, você vai pegando o jeito dele. Você já sabe do jeito que ele entra aqui, se ele tá ou não justo. Pego outro aqui, vamos lá. 5,53, entrou folgado. Eu venho aqui. 5,52 entrou certinho. Então esse chumbo aqui é um 5,52. Pego outro chumbo, vamos pegar aqui no 5,52. Não, esse aqui entrou um pouco apertado. Eu venho aqui, então ele é um 5,53. E assim, gente, eu vou fazendo. Vocês podem notar que de 5 amostras eu já tive uma 5,51, duas 5,52 e 3 5,53. E eu vou fazer isso aqui para todos os chumbos da lata. Sim, é chato pra caramba você ficar fazendo isso aqui. Mas no final, o que que eu vou ter? Eu vou ter um punhado de chumbos aqui, ó. Esses aqui eu vou saber que são 5,51. Esses aqui eu vou saber que todos são 5,52. E sei lá, esses aqui eu vou saber que são todos 5,53. Daí o que que eu faço? Eu separo ele em latas. E também faço a separação por peso. Aí na hora que eu for atirar que eu quero a melhor precisão possível, eu vou começar, por exemplo, eu vou fazer, lógico, testes com a minha arma, e eu sei que a minha arma apresenta a melhor, como é que se diz, precisão com 5,53. Então eu vou atirar com 5,53. Naquela situação em que eu quero a melhor precisão possível. Aí eu maximizo
as minhas chances de melhor performance e minimizo as chances do quê? De ter erros, de ter um agrupamento maior do que eu queria e também, lógico, de errar o alvo. Aqueles chumbos, por exemplo, aí eu descobri que a minha arma, o que ela menos apresenta melhor precisão é o 5,51. Esses chumbos eu já vou deixar separado, por exemplo, para plinking, para um tiro menos casual. E esses aqui, que é o 5,53, que ela mais gostou, eu vou deixar ele reservadinho para uma prova, para um tiro de maior precisão, onde eu quero precisão máxima, tá ok? Então, é o tipo de coisa que você faz para conseguir a melhor precisão. Aí muita gente pergunta, pô, Charles, mas isso aí é necessário e tal? É necessário se você quer a melhor precisão. Quem participa, por exemplo, de campeonatos, faz isso. Então, quanto mais sério é o campeonato, maior é o cuidado que se tem de ter com esses pequenos detalhes. Porque são pequenos detalhes, gente, que fazem a diferença entre você conseguir um 10 e um 8. Entre você ser campeão e você ser desclassificado. Um único acerto pode te tirar uma medalha de ouro, te tirar um troféu de campeão. Então, quanto mais sério o campeonato e mais sério for o teu empenho nesse campeonato, mais importante se torna acessórios como esse. Aí você vai falar, pô, Charles, mas isso aí é para todo mundo? Não. Esse aqui é um tipo de acessório para quem busca a melhor precisão possível. Isso aqui é totalmente inútil para um atirador de plinking. Já para quem participa de torneios de papel 10 metros, de field target, de bench rest, de silhuetas metálicas, ou atira a longa distância, ou mesmo um atirador que não participa de campeonatos, mas busca a melhor precisão possível, sim, é extremamente útil. Eu digo que isso aqui é indispensável. Existe no exterior alguns aparelhos que fazem a medida do chumbo de forma digital. Eu já vi pelo YouTube, mas são aparelhos assim caros, custa 400, 500 dólares. Custaria aqui no Brasil quase 3 mil. E um gabarito desse aqui do Henrique custa uma fração desse preço. E você nota, até pela espessura aqui da chapa, que é um gabarito feito para durar uma vida. Isso aqui você comprou uma vez, não compra mais. E a medida do diâmetro de cada orifício é verificada a laser. Isso aqui é feito num CNC de altíssima precisão, e cada peça é verificada depois com medidas a laser, porque você acaba com isso tendo a melhor garantia de que essas medidas são o mais próximas possíveis do que está sendo marcado aqui. Então não adianta você pegar uma peça dessa e fazer na base da furadeira. Isso aqui não dá certo. Por quê? Porque o 5,54 para o 5,51 é 0,01 de milímetro. Gente, é muito pouca coisa. E aqui está tudo certinho. Então você sabe que aqui tem uma diferença de 1 milímetro entre um e outro. Temos aqui a versão 5,5, temos a versão 4,5 também. Existe uma peça que é os dois juntos, 5,5 e 4,5 na mesma peça, que são bem interessantes. E realmente são super funcionais. Eu não consigo imaginar você fazendo a medida do diâmetro da cabeça de, sei lá, uma lata dessa de chumbos aqui, 500 chumbos usando um paquímetro, não tem condições. Depois que você pega o jeito, você consegue fazer a medida de uma lata de chumbo em 15 minutos. É coisa tranquila de você fazer. Aqui eu fiz de forma mais lenta para demonstrar para vocês. Eu tô com a câmera bem na minha frente, então atrapalha um pouco o manuseio. Mas tá aí a dica para vocês. O pellet size do Henrique, nota 10, excelente, muito bem fabricado e realmente faz a diferença. Então, quando eu atiro a longa distância, que eu quero um tiro mais sério, eu utilizo esses acessórios. Inclusive, depois que eu comecei a utilizar o pellet size, a minha pontuação, por exemplo, no papel 25 metros, que é calibre 5,5, melhorou bastante. Bastante mesmo, de forma sensível. E isso é muito importante. Então, gente, tá aí a dica para vocês. Vou colocar aqui o contato do Henrique, se vocês quiserem adquirir. Mas, ó, pellet size, nota 10. Espero que vocês tenham gostado desse teste prático, bem diferenciado. Dúvidas e comentários, deixem no campo dos comentários.
Deixem seu like, muito importante para o canal, se inscreva para não perder próximos vídeos e até mais.